Olá, vamos mergulhar hoje numa ideia realmente fascinante. A história da humanidade, lá em Gênesis, não começa numa cidade, num império, não. Começa num lugar muito mais simples e ao mesmo tempo fundamental, um jardim. E bem no centro de tudo, duas árvores. Mas, claro, não são árvores comuns. Estamos falando da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Elas são como os dois eixos simbólicos onde toda a narrativa humana parece girar. A questão é, e se o nosso jeito de entender essas árvores estiver, digamos, incompleto? E é essa a pergunta que vamos explorar, baseada na interpretação de Marconi Inácio de Farias. É um convite para a gente olhar para esses símbolos tão antigos com outros olhos. E se as identidades botânicas reais dessas árvores guardassem a chave para a gente entender a Bíblia inteira de um jeito novo? Então vamos começar pelo coração da tese. A ideia de que essas duas árvores místicas são, na verdade, duas plantas que todo mundo do mundo antigo conhecia muito bem. A proposta principal é esta. A árvore da vida seria a oliveira, um símbolo de unção, da presença divina, e a árvore do conhecimento, a videira, aquela cujo fruto tem o potencial para um tipo de conhecimento que, no fundo, leva à perda de controle. Guardar essa distinção é essencial para tudo que vem a seguir. Vamos focar um pouco na oliveira. Pensa só no peso simbólico dela. O azeite não era um mero produto, era sagrado. Era usado para ungir líderes, consagrando eles a Deus, simbolizava o próprio espírito que dá a vida. E, num dos momentos mais tensos da história, depois do dilúvio, é uma folhinha de oliveira que mostra que a paz entre Deus e a humanidade voltou, que a vida estava recomeçando. É um símbolo constante de vida divina, de restauração. Agora, vamos virar a moeda e olhar para a videira, que, nessa interpretação, é a raiz do problema lá no jardim. A conexão aqui é direta. O fruto da videira e a consequência da queda. A uva vira vinho, e o vinho, quando consumido fora de uma ordem divina, leva à embriaguez. Uma perda de sobriedade que não é só literal, é espiritual também. É a busca por um conhecimento que intoxica, que expõe a nossa fragilidade. E o mais impressionante é que isso não acontece uma vez só, é um padrão que se repete. Primeiro, temos Adão e Eva. Consomem o fruto, passam por essa embriaguez espiritual, percebem a nudez e então vem a vergonha. Séculos depois, Noé, o novo Adão, o que ele faz? Planta uma vinha, bebe o vinho, se embriaga e sua nudez é exposta, trazendo vergonha para a família toda. O padrão é idêntico. Mas a história, felizmente, não termina na queda. A solução vem justamente pela oliveira, a árvore da vida, que volta para a narrativa de um jeito, uau, muito poderoso. O nome do lugar onde Jesus enfrenta sua maior agonia é a chave de tudo, Getsemane. Em hebraico, prensa de azeite. É aqui que o simbolismo fica absurdamente profundo. O fruto da oliveira, Jesus, está sendo esmagado sob o peso do mundo para produzir o óleo da salvação. A história começa com a falha. Lá no Jardim do Éden, o primeiro Adão desobedeceu, escolheu o fruto da videira. E aqui olha só o contraponto perfeito. Milênios depois, o segundo Adão, Jesus, num jardim de oliveiras, escolhe a obediência, revertendo completamente a decisão do primeiro. A vitória acontece exatamente no lugar que simboliza a árvore da vida sendo prensada. E esse simbolismo fica ainda mais forte depois da ressurreição, quando Maria Madalena o confunde com o jardineiro. Segundo essa interpretação, isso não foi um engano qualquer, mas uma revelação. Ele é o novo jardineiro, restaurando o que foi perdido e retomando o ofício de cuidar do jardim da humanidade. Ok, mas e a videira? Ela vai ficar para sempre marcada como um símbolo de vergonha? A resposta é não. A história da redenção também inclui a videira. Vamos pensar no primeiro milagre de Jesus lá nas bodas de Caná? Ele não cura um doente, não multiplica pães, ele transforma a água em vinho. Isso pode ser visto como um ato deliberado, uma correção para redimir o simbolismo da videira. É como se ele estivesse mostrando que existe um novo tipo de vinho. A diferença é gritante. O vinho da videira terrena, aquele ligado à desobediência, trouxe vergonha. Agora, o vinho que Jesus oferece, o vinho da graça, traz honra. Ele mesmo se declara a videira verdadeira, cujo fruto não intoxica, mas purifica, algo simbolizado pelo seu sangue na nova aliança. E assim, a narrativa inteira nos leva de volta ao ponto de partida, mas agora de um jeito completamente novo, totalmente restaurado. No finalzinho da Bíblia, lá no livro do Apocalipse,
o que a gente encontra no centro da cidade celestial. Exatamente. A árvore da vida, a nossa oliveira simbólica. O acesso que foi perdido lá no começo é finalmente restaurado para todo mundo. A restauração é completa. O acesso agora está livre. E as suas folhas, bem como aquela folha de oliveira de Noé, agora servem para a cura das nações. A vergonha da nudez já era. Foi substituída pela segurança e pela sobriedade do amor divino. O ciclo se fecha de uma maneira perfeita. E a gente termina com esse pensamento. A história inteira, da queda até a redenção, pode ser vista através do simbolismo dessas duas árvores. É um convite para a gente entender que o objetivo sempre foi nos trazer de volta. Através da oliveira e da videira redimida, o jardim está, enfim, aberto.